Eu já estou olhando aqui a capa do livro, já tive a oportunidade de estar com ele. O que é ser incomum num mercado tão repetitivo? Você vê as pessoas imitando, você já olha com obviedade. Ah, isso aqui vai falar isso. Ah, pronto, vai tentar fazer isso dessa forma. As pessoas se tornaram muito previsíveis na internet. O que é ser incomum hoje, nesse mundo de tantas repetições? Excelente pergunta, Rômulo. Eu separei, estudando os incomuns, 8 características e coloquei aqui. E no final do livro, quando eu estava terminando, diz que quando Deus terminou a obra dele, ele falou assim, poxa, isso foi bom. E quando ele fez o homem, ele disse, foi muito bom. E quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando, caramba, que coisa incrível. Para ser incomum, eu preciso tão somente fazer as coisas que deveriam ser comuns. E as 8 características que eu coloco no livro deveriam ser comuns. Eu separei 8 características que os profissionais de excelência e os incomuns fazem. Autoavaliação, deveria ser comum fazer a autoavaliação constante. Ter uma atitude diferenciada, saber ter os relacionamentos que importam, relacionamentos que sejam de acordo com o seu futuro, ter ordem, foco e disciplina, deveria ser comum para todo mundo, né? Andar em ordem, ter disciplina, deveria ser comum ser um solucionador de problemas, desejar solucionar problemas, porque sem problemas nós somos desnecessários, né? Ainda bem que existem problemas, porque o problema me dá a oportunidade de eu sair do anonimato, me dá a oportunidade de eu mostrar quem sou, o que eu tenho para oferecer. Deveria ser comum eu querer ser uma marca, deveria ser comum eu ser apaixonado por aquilo que eu me coloco para fazer, e deveria ser comum eu descobrir o meu propósito. Então, o que eu vejo hoje, se as pessoas vivessem algo que deveria ser comum, elas se tornariam incomuns e chamariam bastante atenção. E por que não vivem? Por que não vivem? Por uma série de fatores. Infelizmente. Quando eu escrevi o livro, foi de uma dor. Eu tinha um gerente numa multinacional e eu fui num evento em São Paulo, um hotel, primeira vez que eu tinha entrado num hotel 5 estrelas, recém-promovido na empresa que eu trabalhava. E aquele hotel assim que você olha, né, imagina, sai de Cordovil para um hotel 5 estrelas, é um negócio de maluco. No outro dia pela manhã teve uma palestra do professor Marins, que depois eu tive o privilégio de viajar com ele, de estar com ele, e contei até isso para ele. E ele falou na palestra sobre mudança, é preciso mudar, e ele mostrou dados da Europa, dos Estados Unidos, da China. Eu olhava aquilo e falei, nossa, isso aqui, caramba, eu não queria voltar para Cordovil, apesar de ter uma Cordovil, eu quero outra coisa, né? Eu queria viver essa realidade. Igual agora quando eu fui para Miami, eu falei, não quero voltar para o Brasil. Pelo menos por coisa enquanto. Maravilhosa. Quando eu estava voltando da convenção, eu sentei ao lado do meu gerente de multinacional, era o gerente da multinacional. Antigamente, na minha época, qual era o auge? Multinacional, o Banco do Brasil, né? Era aquilo que era o top. E a polícia, né? Puxa saco. Mas era a multinacional e o Banco do Brasil. Quando eu estava no avião, voltando, primeira vez andando de avião, né? Já voltando a segunda agora, eu perguntei para ele, você viu a palestra? Vi, gostou, gostei, pois não sai da minha cabeça, como é que eu faço? E ali veio uma resposta muito vazia, muito do mesmo. Então, eu percebi, naquele momento, que existem 3 tipos de profissionais, 3 tipos de policiais, 3 tipos de gerentes, 3 tipos de vendedores, 3 tipos de engenheiros, de médicos, de pais, de mães, de filhos. São os medíocres, os normais ou bons e os acima da média, os excelentes. 3 tipos. E eu fui estudar por que alguém é medíocre. Não é possível que alguém levante de manhã, eu quero ser medíocre, vou ser medíocre, assim a minha vida. Mas, estudando antropologia, psicologia, cultura, política, a gente tem várias respostas, excelentes respostas. Só que essas respostas do porquê alguém ser medíocre não mudavam a realidade de alguém ser medíocre. Por exemplo, onde você está determina o que cresce em você. Então, se eu estou no meio de medíocres, a mediocridade vai crescer na minha vida. Se eu estou no meio de tolos, a tolice vai crescer na minha vida. Se eu estou no meio de sábios, ou a sabedoria cresce ou você sai de lá. Porque não vai compactuar. Então, uma das respostas da mediocridade é porque a pessoa nem se dá conta. Ele vem do ninho dele,
da realidade dele, do contexto dele. Ele nunca foi desafiado a algo diferente. Então ele cresce naquilo ali e aquilo ali é tudo que ele tem. E onde você está, determina o que cresce em você. Então, hoje a política, ela mostra quais são as áreas. Vocês podem mapear as áreas aqui onde as pessoas, infelizmente, têm uma capacidade intelectual reduzida, uma disponibilidade de... Lá em Cordovil, para que vocês acham que um colega meu iria me indicar? Você é um trocador de ônibus, né, que nem tem mais, antigamente tinha, ou trabalhar no McDonald's. Eu me indicava para quê? Para uma multinacional, para um trainee? Como? Lá. Não tem. Então, perpetua a mediocridade, infelizmente. Tem uma frase pronta aí que fala que nós somos a média das 6 pessoas com quem a gente mais convive, né? E eu tive a possibilidade de experimentar algo nesse sentido que você está falando, que eu morei na mesma comunidade, só que eu andei com uma galera de 6 pessoas aqui e 6 pessoas ali. Dessas 6 pessoas daqui, um virou traficante, está preso, o outro virou traficante, está ainda no mundo do crime, o outro foi morto, o outro virou cobrador de ônibus, talvez. E os daqui, que foi onde eu escolhi, eu estava na 8ª série, e os moleques aqui, todo mundo com ensino médio concluído, eu falei, pô, meu irmão, eu tô muito para trás dos caras. E eu gosto da amizade deles. Então, para me aproximar deles, eu vou terminar o ensino médio. E aí, um é matemático, doutor em matemática, o outro é fuzileiro naval, o outro é engenheiro civil, o outro é diretor do Banco do Brasil. E graças a esses caras, eu sempre que tenho oportunidade de falar sobre esses caras, eu falo. Esses caras mudaram a minha vida. O convívio com esses caras mudaram o curso da minha vida. E eu acredito que muito disso se deu. Deus mudou a rota da minha vida na direção para que eu pudesse conhecer esses caras. Te mostrou. A opção era sua. Ficar com eles ou não. Eu não estou dizendo que todo lugar carente tem pessoas medíocres. Não isso. Mas os dois grupos eram da mesma região. Do mesmo lugar. Então, agora, essa condição de opções estão aqui. Você vai decidir onde vai ficar. Agora, se ficar naquele outro, não tem jeito. Não tem. Vai ser medíocre. Não tem. Infelizmente, acontece assim. Aí, o que eu fiz? Quando eu entendi que não dava, eu falei assim, caramba, deixa eu estudar aqueles que me interessam, aqueles que me tiram de Cordovil, apesar de eu amar Cordovil, né? Eu sou apaixonado pelo local. Mas a realidade não é tão tranquila assim. Então, eu comecei a estudar os incomuns. E aí eu separei, e é uma pergunta que eu faço, se eu perguntar qual é o mais difícil de encontrar dos 3 tipos, se são os medíocres, os normais ou bons, ou os incomuns, eu creio que todo mundo sabe a resposta. É muito mais difícil encontrar pessoas incomuns. Eles não são comuns, eles são incomuns. Por isso que eu escrevi, né, botei o título do livro, Profissional Incomum. E aí eu separei 8 características que eu vi nesses incomuns, estudando líderes de excelência, tanto do Brasil como fora dele, e peguei essas 8 características e coloquei no livro para mostrar para as pessoas, olha, os incomuns agem assim. O que deveria ser comum está aqui. É só você ler e querer colocar para a sua vida. E qual foi a fonte de pesquisa? Se entrevistou pessoas? Você leu outras obras? Como é que é? Muita leitura. Isso foi entrevistar, não. Muita leitura. Assisti muito. Até hoje eu assisto YouTube. Se eu for lavar a louça, você vai lá em casa, vai ver. Eu coloco na minha frente uma aula de filosofia, eu coloco alguém extraordinário. Eu estou ali. Biografia, você gosta de... Algumas sim. Steve Jobs, gosto muito do Jack Welch, que foi um camarada extraordinário para a minha vida, o antigo CEO do século passado, né, da General Electric. Eu gosto muito. E todos eles que eu estou falando influenciaram. O Steve Jobs mais pelo brilhantismo, não pela conduta, porque ele era um cara muito complicado como líder, né? Acho que era um péssimo líder, mas de inteligência ninguém pode duvidar. O cara foi mandado embora da própria empresa dele. Difícil. Mas... e outra coisa, Rafa, eu me uso muito como laboratório. Sabe, você... Calma aí. Poxa, eu não teria essa condição de fazer, porque eu estou cobrando o outro, né? Como é que eu vou falar para o outro estudar se eu não estou estudando? Como é que... essas condições, inclusive que está na primeira característica que eu vi do profissional de excelência.